Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e aqui a missionária Fátima Burejo, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI Espiritual, unidade de uma terapia intensiva para a tua alma, tá? E hoje vamos falar aqui acerca da lição, a lição bíblica deste quarto trimestre do ano de 2022. O tema principal é a justiça divina. Que tema, né? Adequado, apropriado para os dias atuais. A justiça divina. E vamos trabalhar hoje acerca da primeira lição. Vou mostrar a você aqui a capa. Aqui, olha, a capa, a justiça divina. Tá? Esta será a lição que nós vamos trabalhar neste trimestre. Nós já fazíamos esse trabalho de colocar as lições no ar, paramos por um tempo, estamos retornando, porque inclusive este tema é bastante oportuno, tá? Então, é a lição número 1, agora do dia 2 de outubro do ano de 2022. E o tema é Ezequiel, o atalaia de Deus. Ezequiel, o atalaia de Deus. E nós vamos falar acerca, né, qual a missão do atalaia. Qual a missão do atalaia? O atalaia, ele tem uma missão de anunciar tanto o julgamento divino quanto as boas novas. Ele vai anunciar as boas novas do Evangelho e o julgamento divino, o julgamento de Deus. O texto áureo está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque isto me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Veja aí, amados irmãos, a necessidade que o cristão tem de proclamar as boas novas de salvação, as boas novas da vida eterna, as boas novas de uma vida em santidade e uma vida em comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe está aqui em Ezequiel 3:16 ao 21 e o 27, a leitura bíblica em classe. Eu não vou ler aqui agora, porque você vai ler junto com os seus alunos aí, professor, você vai ler junto com os seus alunos, né? Mas dois versículos me chamaram bastante a atenção, né? Que é o 21 e o 27 de Ezequiel 3, do 3, o versículo 21 e o 27. E o 21 diz assim: mas avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Dizendo assim: olha, você, atalaia de Deus, você avisou aquela criatura para que ela aceitasse Jesus, para que ela mudasse de vida, e ela aceitou. Tu foste bem agraciado, certamente viverás, né? E tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Então não tem aquelas pessoas que nós vamos falar do Evangelho, falar da palavra do Senhor, e as pessoas saem literalmente de junto de nós. Irmãos, me desculpa, não quero ouvir isso não. Já teve uma pessoa que ela fez uma bolinha de papel e jogou em mim. Eu entreguei um folheto evangelístico na minha fé, no começo da minha fé, eu fui evangelizar, eu entreguei um folheto evangelístico na mão dela, ela fez uma bolinha assim, ó, uma bolinha de papel, pum, e jogou em mim, né? Eu disse: que falta de educação. Você não queria, você simplesmente não receberia, mas você fazer isso, você me ofendeu? Não faça isso, né? Vamos respeitar também, vamos ter o mínimo de educação. Você está entregando. A pessoa tem a opção de receber ou deixar de receber. Agora, receber, fazer uma bolinha e jogar, ela ofende o semelhante, né? Outra vez eu estava evangelizando numa praça, que eu faço esse trabalho evangelístico, já há muitos anos eu estava evangelizando numa praça, e a pessoa disse: eu conheço a senhora, eu conheço, beijo. A senhora faz sempre esse trabalho aqui, entregando esses papeizinhos. Por que a senhora não entrega papel? Eu disse: então você é necessitado?
Você é necessitado, eu estou com dinheiro aqui, eu vou pagar, eu vou lhe dar. Agora eu também vou impor, vou colocar a minha imposição. Eu vou pagar, mas você vai me escutar. Mesmo assim. Eles me dê aí como se fosse hoje R$ 5. Me dê R$ 5 aí, eu digo eu dou, mas você vai me dar 50 minutos para eu lhe evangelizar acerca de Jesus. Tá feito. E a mulher dele puxando, deixa, senhora, deixa ele. Fala, rapaz, para com isso, deixa a mulher em paz, tal, não sei o quê. E ali teve, e eu passei. Ele sentado com o dinheiro na mão. Eu disse, agora você vai me escutar, porque eu estou pagando. Você vai escutar. E ali eu comecei. Falando do amor de Deus, falando, falando, falando. E ali, daqui um pouco, pare, senhora, pare. Ele começava a chorar. Desculpa, senhora, desculpa, desculpa, porque essa palavra tem poder, tá? E jamais desafio, não desafio o evangelho do Senhor. Eu não estou aqui brincando, eu estou trabalhando para, e não é trabalhando para mim. Eu não faço mercantilismo das coisas do Senhor. Eu estou trabalhando aqui em nome de Jesus, né? Só exige que o Senhor respeita a minha crença como respeita a sua. Se o Senhor não quisesse, o Senhor simplesmente calaria, mas o Senhor dizer, não, a senhora entrega, não é? Entrega papel, porque a senhora não entrega dinheiro, não é? Eu sou lá banqueiro, eu sou lá, nem banqueiro entrega dinheiro, né? Então, eu fui agir dessa forma com ele. E você sabe que ele aceitou Jesus? Pois é. Ele aceitou Jesus, se de vez em quando eu ainda o encontro, e ele está firme e forte com Jesus, porque um dia alguém o enfrentou também, tá? Alguém o confrontou, né? Sabe Deus quantas pessoas ele agiu de idêntica forma, né? Sabe Deus. Então, assim, foi desta forma. A responsabilidade humana. A responsabilidade humana mediante relacionamento contínuo com Deus. Você sabe que nós estamos naquele mundo que às vezes as pessoas se perdem, não é? Perdem o contato, nunca mais te liguei, nunca mais te mandei um WhatsApp, nunca mais. E as pessoas vão se perdendo, as pessoas vão perdendo o contato, as pessoas tal, e tá lá, não é? Mas a palavra do Senhor diz que nós somos atalaia, temos a responsabilidade humana mediante um relacionamento contínuo com Deus. Que amigo é esse que você passa 2 meses sem falar? Que amigo é esse que você passa 1 ano sem ver? Que amigo é esse que você não está com ele falando, interagindo, trocando ideias, chorando para ele e tal? É um amigo. Deus, você tem que estar ali interagindo, você tem que estar em fervente oração, tá? Em fervente comunhão, em qualquer circunstância. Somos os atalaias dos últimos dias. Estamos nos últimos dias, igreja, preste atenção, nós estamos nos últimos dias. Nós somos o atalaia dos últimos dias. Essa palavra não se encontra em mercado, essa palavra não se encontra em feira livre, essa palavra se encontra no Evangelho que transforma vidas. Essa palavra está aqui. E depois que o Senhor, primeiro ele diz assim, venha a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois que ele diz isso, venha a mim, ele diz agora, vá e pregue o evangelho para toda a criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. É a palavra do Senhor, tá? Que discurso duro, que discurso... Não, eu estou apenas, não posso ser punida por isso, eu estou apenas retransmitindo o que a palavra do Senhor me diz e no que eu creio, é a minha liberdade de crença, minha liberdade de expressão, minha liberdade, né, de opinião, minha liberdade de falar do amor de Deus, não é? Nós somos o atalaia dos últimos dias para anunciar arrependimento e salvação, tá? Isto que precisa ser visto, irmãos, que nós temos visto hoje, né? Algumas pessoas pregando acerca de chave, tome chave disso e aquilo. Irmão, eu nunca ganhei uma chave. Eu nunca ganhei, aqui a chave, o senhor está me dizendo que tem uma chave para ter. Eu não ganhei, nunca ganhei essa chave. Nesses 20 e poucos anos que eu sirvo ao Senhor, eu não ganhei nenhuma chave, tá? Mas algumas pessoas já tem uma chave que o senhor vai entregar, eu não vi que chave era essa, eu não ganhei nenhuma chave, tá? Falam muito dos os propósitos, então uma vida tal, realmente a gente entende que Deus tem um propósito, mas para Deus realizar os propósitos dele na nossa vida, nós temos que estar na posição que ele quer.
Ele não vai realizar se eu não estiver na forma, eu digo assim, com o vaso desemborcado do jeito que ele quer. Então tem propósito de Deus? Tem. Deus tem algo a desempenhar em nossa vida? Tem. Deus tem milagres a fazer? Tem. Mas é necessário que nós estejamos na forma que Ele quer. Não é? As pregações de hoje são pregações de bens, riquezas, poder. Não é? Não que isto seja pecado. Ah, é pecado eu ter um carro top? É pecado eu ter... Não, é uma bênção. Não é? Bênção. Quem anda de jegue como eu sabe a falta que sente de um carrão. Não é? Tá? Sabe a falta que sente. Tá? Mas nem por isso nós vamos deixar de ser pessoas alegres, tá? Porque as coisas não nos trazem nenhum tipo de alegria perene. A alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é que é a nossa força, né? A Bíblia também diz que é melhor comer hortaliça e com ele a alegria do que o boi gordo cheio de contendas, né? É melhor comer hortaliça onde haja alegria. As profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupam os primeiros capítulos do livro. Os primeiros capítulos do livro de Ezequiel falam justamente das profecias que foram entregues antes da destruição da cidade de Jerusalém, da destruição do templo, essas profecias estão contidas nos primeiros capítulos do livro de Ezequiel. Tá? O livro de Ezequiel ele é dividido em 3 partes, tá? Acho que tem três partes que esse livro é dividido. E ele fala justamente da destruição do templo, a destruição de Jerusalém e as profecias que o Senhor deixou para Ezequiel proclamar às nações. Ezequiel fala, a função principal, ele fala da responsabilidade pessoal do indivíduo e a sua responsabilidade diante de Deus. Irmãos, preste atenção. Quando nós perdemos a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus, tá? Nós estamos em falha diante de Deus. Estamos em falha diante de Deus, porque esta responsabilidade, o profeta já dizia, tá? Baseado em instrução divina, instrução de Deus, ele já dizia, baseado na instrução de Deus, que quando o homem deixa de proclamar as boas novas de salvação, ele está em falta consigo mesmo e em falta com Deus. Esta palavra, tá? A Bíblia diz que os anjos até desejaram, em algum momento os anjos desejaram fazer este trabalho de evangelismo que nós fazemos. E não foi conveniente a Deus. Esse trabalho quem vai fazer é o homem, é o falível homem, tá? É o falível homem. É aquela pessoa ali que era outrora, por exemplo, a escória da sociedade, era ali o improvável, era ali o escanteado, era que não servia, mas Deus foi lá, eu digo assim, pegou lá do entulho, trouxe, isso aqui é joia preciosa para mim, tem muito valor e transforma o homem. Isso que muitas vezes o ser humano, quem está só assistindo, muitas vezes ele não consegue captar como houve essa transformação. Que transformação maravilhosa é esta que Deus faz do ser humano, de tirar lá e transforma uma vida humana, tá? Quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um profeta sacerdote que durante o cativeiro da Babilônia, ele viveu entre os exilados judeus. Ezequiel ele viveu entre os exilados judeus. Ele e os seus companheiros foram separados do templo, tá? De forma que muitas das suas profecias estão relacionadas ao templo e ao seu significado como símbolo da presença de Deus em Israel. Tá? O símbolo da presença de Deus em Israel, o símbolo do templo está lá em Ezequiel. O nome Ezequiel, cara, sabe que muitas vezes na Bíblia, né, geralmente na Bíblia, os nomes eles têm os significados. Cada nome tem um significado, tá? Então, o nome Ezequiel significa o quê? Significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal e ele era filho de Buzi. Ele era filho de Buzi e o significado do nome dele quer dizer fortalecido por Deus. Que nome bonito, não é? Fortalecido por Deus. Atalaia. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, que quer dizer um lugar alto,
um atalaia, uma sentinela. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, do 24 ao 27, e 2 Reis, do 9 ao 17 ao 20. Sentinela, o termo sentinela, tá? Ele está lá em Ezequiel 33, do 2 ao 6. Ficar de atalaia para avisar do perigo iminente. Ou seja, ele ficava de atalaia, ele ficava de sentinela para avisar ao povo o perigo do porvir, o perigo que estava para acontecer. Deus, quando falava com Ezequiel, geralmente não, todas as vezes, Deus se referia a ele falando assim: filho do homem. Deus nunca falou com ele chamando-o pelo nome. Ezequiel, como ele falou com Samuel? Samuel. Não, ele falou chamando filho do homem. Deus se refere ao profeta como filho do homem e não como Ezequiel. Interessante. E lá eu estava me lembrando aqui do que e Deus também, muitas vezes, Deus chama o próprio Jesus do filho, né? Filho do homem, né? O filho do homem é F maiúsculo e H maiúsculo, só que é o filho de Deus, tá? Mas aí com Ezequiel ele chamava filho do homem. Vai lá e diz lá, fala a Jerusalém, fala a Israel, fala lá, fala para o povo se arrepender, fala para o povo, não é? Diz aos quatro cantos para o povo se arrepender, para o povo conhecer o julgamento divino. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Davi, a Bíblia diz que Davi pecou e quando chegou, olha, tem aí uma punição para você. Aí quais são as punições? Aí uma era ser punido por Deus, outro era ser punido pelos homens. Ele disse: não, eu quero por Deus, caia eu nas mãos do Deus vivo, porque ele é rico em misericórdia, e não caia eu na mão dos homens. Ele optou porque ele lembrou da misericórdia do Senhor, e o nosso Deus é misericordioso. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião, e ele levantou Ezequiel como atalaia para profetizar os filhos de Israel. Ou seja, Deus, na sua presciência, Deus já conhecedor de tudo, ele sabia que o povo ia se rebeliar, não é? Ia se rebeliar contra ele. Ele sabia que os filhos de Israel iriam se rebeliar. E Deus, já na sua onisciência, já levantou Ezequiel e disse: vai lá pregar para esse povo o arrependimento e a salvação. Vai lá, Ezequiel, seja firme, seja forte, seja constante, vá lá e pregue para este povo. E Ezequiel foi lá profetizar o filho de Israel. Interessante, que eu até coloquei aqui nas minhas anotações. Ezequiel não esperava resultado da sua pregação, pois o seu propósito era advertir o povo de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Preste atenção, irmãos, preste atenção. O nosso dever como cristão é pregar a palavra de Deus. Não é utopia, ideologia, filosofia, psicologia e tal. Não, irmãos, é pregar a palavra pura e simples. A simplicidade do evangelho. É isso aqui. Você abre e você prega a Bíblia. É tão simples, tá? E pregar o arrependimento para a salvação. Tá? Não é pregar, se você for salvo, aceitar Jesus, Jesus vai lhe dar uma casa. Se você aceitar Jesus agora, Jesus vai lhe dar um carro. Se você aceitar Jesus agora, Jesus vai lhe dar Ele pode dar porque ele é misericórdia, é bom, é justo, é rico, é dono de todas as coisas. A Bíblia diz: a terra é do Senhor e a sua plenitude. Agora, você aceitar Jesus baseado, eu digo assim, na mochila, no que tem ali dentro, você não está fazendo nada. É como se fosse um trocadilho. Eu te dou, mas tu me dá, né? Aqui, vamos trocar, vamos fazer uma troca aqui de interesses. Eu te dou, mas tu me dá. É um network com Cristo. Não existe network com Cristo, tá? É você entregar a sua vida pela misericórdia, saber que você não era merecedor. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Eu posso posar de boazinha aqui toda a vida, tá? Mas se a minha vida não estiver
no centro da vontade de Deus, como ordena a própria Bíblia, eu sou um factoide, sou, né, uma farsa ambulante, tá? Então tá aqui. Ezequiel não esperava resultado da sua pregação. O seu propósito, o propósito dele era advertir. Qual foi o que Deus levantou para quê? Levantou a gente para quê? Para advertir o povo acerca do arrependimento, acerca da salvação. Olha, se arrependam, creiam em Deus e tal. Este foi o propósito. E ele queria que o povo soubesse. Esteve aqui, no meio de vós, um profeta. No meio de vós, teve um profeta no meio de vós. A mesma história de Paulo, que estava lá em 27 de Atos, que eu gosto muito de meditar nessa parte, né? De Paulo, que Paulo disse, olha, vamos aqui, tal, não sei o que, eu estou vendo que essa embarcação vai ter problema, vamos aceitar Jesus, vamos fazer o voto. O pessoal, não, Paulo, ninguém quer. Quando a embarcação estava indo a pico, aí o pessoal lembrou de Paulo, para aliviar a bagagem, aliviar o navio, tal, porque o navio estava indo a pico. E o Senhor fala novamente com Paulo, diz aí ao povo que nenhuma vida se perecerá não, mas servirá, como fosse, servirá apenas para eles saberem que precisavam ter ouvido a minha voz quando eu usei você para dizer, pregar a palavra para eles. O povo não queria saber de Jesus e Paulo estava dentro da embarcação. Tá? E a Bíblia diz que nenhuma alma, eram 127 vidas, nenhuma alma pereceu, mas o navio veio a pique. O navio ficou os pedaços, as pessoas se sustentavam em tábuas e tal. E Paulo estava lá, mas Paulo advertiu o povo antes, mas o povo não quis saber de Jesus. E isso acontece conosco hoje. Ninguém quer assunto. Ninguém quer assunto. Só que o seguinte, preste atenção, né? Conclusão. O nosso compromisso diante de Deus. Temos um compromisso? Temos. Firmamos um compromisso. Termo, né, circunstancial. TCO. Termo circunstancial de ocorrência. Tá? Um termo de circunstancial da ocorrência de Deus conosco. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem converte é o Espírito Santo de Deus, tá? Este é o nosso compromisso, pregar a palavra, levar a palavra. Agora você perder noite de sono porque ninguém se converteu? Não, porque aqui no que eu li aqui na leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel 3, 16 até o 21 e o 27, diz, olha, eu te mandei, você foi. Se a pessoa não se converter, é porque é casa rebelde, a pessoa não quer. É o livre-arbítrio do homem. O homem não quer caminhar com Deus. Respeite. Eu não quero assunto com Jesus, que coisa, tá bom. Respeite. É liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de cultuar, isso é lindo, gente. Respeitem, vamos respeitar as diferenças, tal. Mas Deus nos coloca hoje como atalaia dos últimos dias. Nós usamos a rede social, tá? As redes sociais para trazer, enquanto algum traz entretenimento, outro traz ensinando, por exemplo, língua portuguesa, o outro vai ensinando, tal. Nós ensinamos acerca de Jesus. Eu optei deste canal de falar de Jesus. Aí tem um outro canal que eu opto em falar de algo de uma profissão minha, tá certo? Então, qual o problema? Nenhum, tá? Mas você eu optei em usar este canal para falar da grandeza de Deus, da maravilha de Deus. E a atalaia dos últimos tempos somos nós. E ter esse descanso na alma de dizer, a minha função é pregar o evangelho, falar do arrependimento, falar da salvação, falar que as pessoas venham a Cristo, venham por mera liberalidade e não, se eu não for, eu estou fadada ao tormento eterno. Se eu for com medo, você vai para Jesus morrendo de medo. Não, você tem que vir, porque o Espírito Santo agiu no seu ser. Ele que convence, a Bíblia diz, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você vem a Deus porque você reconhece a sua pequenez, você reconhece a sua total dependência de Deus. Irmãos, é pouco que Deus já tem feito por ti? É pouco que Deus já tem feito por mim? Não! O salmista diz, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que é que eu posso mais dar ao Senhor? Aleluia!
né? A alma, você chega à vontade de chorar, né? O que é que eu darei? E diz assim, um povo, lá está lá em Isaías, há um povo que não perguntava por mim, eu disse, eis-me aqui, aleluia. Ninguém perguntava por Jesus, eu não perguntava por Jesus, eu não queria assunto com Jesus. Mas a Bíblia diz que um povo que não perguntava por mim, ele se ofereceu, disse, eis-me aqui, olha eu aqui. Então, oferecido, né? Eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Ele está batendo na porta do teu coração, do meu coração neste momento. Eis que eu estou. Então, quando alguém bate a porta, a gente tem a opção de abrir a porta ou não. Quem é? Jesus. Aí você abre a porta para ele entrar ou para ele não entrar. As mesmas coisas. Bate alguém na porta da gente. Quem é? Não, não vou abrir não. Estou disponível agora não. Estou à vontade aqui, não abre não. Passa outra hora, outro dia. Depois eu te ligo, tá? Uma coisa assim. Tá? Mas eis que eu estou à porta e bato. Glória a Deus. Então, a nossa função, que fique bem claro, e você, amado irmão, amado pregador da palavra, fique bem tranquilo acerca disso. A sua função e a minha função, como atalaia de Deus nos últimos dias, é pregar o evangelho. Pregar o arrependimento, pregar a salvação, a vida eterna, pensar no céu. Não nessas coisas terrenas, isso aqui, toma uma chave, tome isso, toma aquilo. Não, ele dá, se ele quiser, tá? Ele dá se ele quiser, se ele achar conveniente, porque Deus, ele é dono de tudo, ele é provedor, ele é, né? A terra é sua, é dono do ouro, é dono da prata, é dono de tudo, ele faz como ele quer. Agora, que isso não seja fator preponderante para você. Não, eu vou aceitar Jesus porque eu vou ganhar uma casa. Eu vou aceitar Jesus porque ele vai me dar muito ouro. Eu vou aceitar Jesus, vai ter muita prata para me dar. Aí eu vou aceitar Jesus porque eu nunca mais vou ficar doente. Irmão, isso não existe. Tá? Isso não existe. Você tem que aceitar pela mera liberalidade, pela sua convicção e pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pelo seu encontro genuíno com Deus. Tá? Então fica aí a nossa aula de hoje, o Atalaia de Israel, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem. E a nossa missão, como Atalaia dos últimos dias, nós somos o Ezequiel de hoje. O tempo de Ezequiel já passou. Eu sempre digo isso. Paulo, o tempo de Paulo passou. O tempo de... Aí fala os grandes pregadores, as grandes... Tá bom, glória a Deus pela vida de cada um deles. Mas o tempo deles passou. O hoje sou eu. O pregador de hoje sou eu. O atalaia de Deus hoje, que Deus quer usar, sou eu. É você. Tá? Hoje somos nós. Amanhã não estarei mais aqui. Né? Então Deus já vai levantar outro, porque a obra não para. Deus vai ter outras pessoas fazendo, a obra não para. Né? Esse evangelho vai ser pregado a toda criatura. E o evangelho será pregado a toda criatura e depois virá o fim. Mas a obra continua, não se preocupe. Deus levanta, e às vezes até melhor. Deus levanta outros e muitas vezes até melhor para quem se acha. Né? Tá certo? O popstar do evangelho. Isso não existe não. É pregar a palavra na sua simplicidade. Pregar a palavra genuína do Deus, pregar a palavra, tá certo? Você ir ao Senhor pela misericórdia do Senhor, reconhecer a sua pequenez, reconhecer a sua total dependência de Deus, tá certo? Reconhecer e vida que segue, e o Senhor é conosco, até aguardando, vamos ficar aguardando, queridos, aquele grande dia em que teremos um encontro com o Senhor. Deus te abençoe, eu te abençoo. Se inscreva no canal, curta o canal, repasse essa aula para outras pessoas, tá certo? E vamos estar disponibilizando também, ainda esta semana, a aula número 2. Fique conosco até a próxima aula. Tchau!